ele traz ali a forma como a frente corretora ela se diferencia dos demais, né? Ela busca olhar ali para o modelo futuro e buscar já a solução. Eu acho que isso daí é algo bem fantástico, né? Então, Com certeza. a gente acaba entregando uma velocidade diferenciada. E aí, jovens, sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo uma convidada mais do que especial, Carol Seoane, especialista da nossa estrutura de PSP. Carol, muito prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi meu, adorei o convite. A gente vai falar bastante aí sobre essa vertical, não tão nova, mas que está ganhando aí o mercado. Então, obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Até para a gente contextualizar, para aqueles que não conhecem, o que seria essa estrutura de PSP, assim, de um modo bem popular mesmo, bem tranquilo? Tá, então, PSP é uma sigla em inglês, né? Então, é Payment Service Provider. Então, são basicamente empresas de processamento de pagamentos digitais. Tá? Legal. Então, tudo que é processado de forma digital entra dentro dessa vertical de PSP. Perfeito. O que a gente percebe, assim, até normal entre as corretoras, elas terem ali algumas estruturas mais específicas, né? Algumas se diferenciam ali a própria estrutura comercial em algumas segmentações. Sim. Eu percebi um movimento bem interessante na frente em que ela segregou a estrutura comercial B2C da estrutura comercial de B2B e criou a própria estrutura específica de PSP como estratégica, né? Você que participou da criação dessa estrutura, você tem ali, consegue trazer para a gente assim, quais foram os fatores motivacionais para essa criação dessa área específica? O que faz sentido, o que não faz sentido, só para contextualizar mesmo? Claro. Então, estudando um pouco mais desse mercado, né, de PSP, a gente entendeu que é um segmento diferenciado, né, e que exigia um atendimento diferenciado. Então, não por ser melhor ou pior do que os outros, mas porque ele exige algumas especialidades, vamos dizer assim, né? Ele exige ali um atendimento mais analítico. Legal. É um segmento que tem bastante normas, né, perante o Banco Central. Então, por isso, a ideia de fazer realmente um segmento direcionado, dedicado para esse nicho, né, de PSP. Então, por exemplo, assim, acho que um grande diferencial é o nosso atendimento de Key Account, né? Então, a gente tem uma equipe ali de Account Managers dedicados, especialistas, né, no segmento, bilíngues, porque, por via de regra, os nossos merchants, né, que são os beneficiários finais, eles atuam fora do Brasil. Então, é legal que o atendimento seja bilíngue, até mesmo um terceiro idioma ali, porque esses contatos, eles não... a grande maioria das vezes não falam. Eu acho que o nosso grande papel dentro dessa vertical é realmente trazer as operações para dentro das nossas normas brasileiras e tornar o processo cada vez mais descomplicado, né? Porque ele exige realmente ali algumas licenças específicas, algumas normas específicas, e eu acho que é o nosso papel como gerente de contas, né, como Key Account, tornar esse processo cada vez mais fluido mesmo. Assim. Não, bem interessante, né? Para você que não conhece muito a estrutura de PSP, basicamente, uma operação de FX ela é denominada ali por 3 grandes agentes, né? O cliente, que é o cliente aqui do Brasil, né? Em regra também o prestador de serviço de FX, quem vai fazer a coleta dos pagamentos aqui no Brasil, e o merchan, né, como destacado ali pela Carol, que vai ser ali exatamente a plataforma lá fora que está tendo ali as operações realizadas, né? Então, grandes merchants que a gente consegue trazer para vocês, assim, até para deixar bem claro o que é. Um Spotify é um merchan, né? Então, assim, um HBO é um canal, né? Um serviço de streaming que também é um merchan. Então, assim, são vários ali os tipos de merchants, né? Exatamente, a Shein é um grande merchan, então, assim, sempre existe aí essa grande diferenciação. Sim. Eu acho legal quando você destaca isso, até principalmente para quem está nos assistindo, esse lado voltado para o atendimento diferenciado, né? Então, assim, atendimento diferenciado tanto do ponto de vista
do lado regulatório do Brasil, né? Então, assim, através das nossas estruturas específicas e, obviamente, contando com os key accounts para fazer toda essa gestão ali das informações. Sim. Mas, principalmente, também pela forma como você destacou o atendimento, né? Então, é muito mais fluido, como você destacou, conversar com uma pessoa que a língua materna dela é, né, por exemplo, o americano, já com profissionais ali da nossa estrutura que já falam inglês, né? Então, eu percebo que há bastante disso, né? Quando a gente passa na estrutura, todo mundo ali falando cada hora um idioma diferente. Então, assim, eu acho que atrai até muito mais a atenção do parceiro, até no momento de ele se relacionar com a gente. Ele vai se sentir muito mais abraçado, muito mais ali em casa para conversar com a gente do que imagina. À vontade, né? Exatamente. Então, assim, no seu dia a dia ali, até da conversa ali com esses parceiros estratégicos, com os PSPs, o que você percebe deles ali que chama muito a atenção com a gente brasileiro, né? Esse lado do atendimento, do lado da gente conhecer o lado regulatório que envolve o Brasil. Como que você tem ali a sua percepção em relação a isso? Sim. Eu acho que, assim, o grande diferencial não só dessa vertical, mas acho que na frente como um todo, é essa questão do atendimento mais humanizado, né? É óbvio que a gente automatiza, né, e traz tecnologia para tudo que der para realmente tornar o processo mais fluido, mais simples, mais complicado. Mas eu acredito que esse atendimento dedicado faz com que eles se sintam seguros realmente, né, de entrarem numa companhia brasileira, estarem numa companhia aqui dentro do Brasil, regulatória, enfim, com todas as normas em dia. Então, eu acho que isso é o grande diferencial, assim, de estar perto realmente, assim, da gente sentir a dor do cliente e literalmente pegar ele na mão, sabe? E cuidar ali como se um problema fosse realmente nosso. Assim, porque quando eu vejo, principalmente nas reuniões de kickoff, né? Quando a gente junta ali todos os times da frente, em geral ali também do parceiro, e destacamos o que é o projeto, o que a gente vai trazer de solução, o que a gente está querendo trazer para o mercado nacional, até para facilitar a vida de brasileiro, e colocamos todo mundo na mesma página, na mesma problemática, pelo menos, eu tenho a minha percepção de que eu vejo ele muito mais seguro. Né? Porque, assim, imagina, uma empresa que, às vezes, não tem presença no Brasil, né? No país dela, talvez algo que lá é proibido, aqui é aceito. Sim. Né? Apesar de que eu vejo que, em geral, é o contrário. Né? O que é permitido no país dele, aqui no Brasil, às vezes, ele tem ali algumas travas regulatórias que a gente tem que acabar tropicalizando. Né? E aí que eu vejo a magia do nosso time, né? De trazer ali a essência do produto desse parceiro, né? A essência do que é. E, a partir dessa essência, quais são as metodologias, quais são as formas, quais são os controles, enfim, tudo aquilo que a gente consegue fazer como time para que o cliente tenha a real percepção do que é exatamente o mesmo modelo de atuação, seja de compra, aquisição, de um produto como se ele estivesse em outro país. Né? Então, particularmente, eu vejo isso como algo brilhante. Né? Sim. De ter ali a participação cada vez mais forte em relação as duas equipes, até para fortalecer os dois canais, até para fortalecer as duas verticais, né? Tanto aquela que está fora do país, né? Em geral ali, como você destacou, o Merchan, quanto a gente aqui do Brasil. Né? Então, assim, você tem essa mesma percepção, até porque eu participo muito mais das reuniões de kickoff, mas você tem ali o dia a dia com eles. Né? A percepção é a mesma? Sim, com certeza. Eu acho que essa questão da transparência é muito relevante, assim, na hora do cliente realmente definir se ele vai fechar com a frente ou com uma outra empresa. A gente, desde o primeiro contato que a gente tem com o cliente, desde entender ali qual é o produto que a gente vai oferecer para ele, né, o que faz sentido naquele momento para o segmento dele, para, sei lá, para a dor que ele está sentindo, né, para alguma deficiência ali que ele tem. Então, é feito um acompanhamento dedicado desde esse primeiro momento. Então, realmente, a gente tem várias reuniões, a gente tem a reunião de kickoff que ela centraliza principalmente o time de tecnologia, mas não só o time de tecnologia.
reúne, né, o time de compliance, de back-office, financeiro. Então, eu acho que isso realmente passa essa segurança para o cliente no sentido de que todas as áreas da empresa estão trabalhando em comum acordo para fazer aquela operação dar certo. Claro. Então, isso eu acho que deixa o cliente bem confortável, assim. E no dia a dia mesmo, assim, a gente é bem transparente com a operação num todo, assim, né? Então, óbvio que existem problemas ali que vão acontecer, mas esse contato com o cliente é importante para ele se sentir seguro e falar, não, beleza, tem problemas que vão acontecer no dia a dia, mas eu sei que eles vão resolver. Não, com certeza, né? E até para aqueles que estão nos assistindo, que gostaram ali da introdução, da forma como a gente está falando, a gente consegue trazer aqui para eles alguns tipos de serviços que são atendidos pela essa estrutura de PSP, até para tornar um pouco mais dia a dia, né? Quais você consegue destacar aí alguns tipos para a gente, por favor? Claro, consigo. Bom, aquisição de bens e serviços, né, que é basicamente e-commerce ou aquisição de produtos mesmo. Então, a gente tem alguns clientes que trabalham, vou dar alguns exemplos. A gente tem alguns clientes que trabalham com produtos de vendas dentro da Disney, por exemplo. Então, realmente, aquisição de produtos físicos, né, e serviços. E aí, e-commerce também é um ponto que entra. Jogos e apostas, né? Então, todas essas plataformas de jogos digitais ou Bets. apostas, mesmo de bets. Transferências unilaterais, né? Então, a gente leva aí para o lado já de remessa, né? De remittance. Então, a gente tem transferências unilaterais e transferências de mesma titularidade, né? Saque no Brasil e no exterior também. Acho que esses são os principais, assim. Sim. Existe um que ainda não, né, você não citou, mas porque a gente ainda não opera com ele, mas há essa possibilidade que seriam ali os criptoativos. Né? Sim, então, assim, sim, ativos o ativos digitais é uma das vertentes que a gente consegue operacionalizar através dessa estrutura. Né? Batendo ali nos principais. Né? Então, você destacou ali a questão, por exemplo, do e-commerce, seria por exemplo, como você citou, a compra, por exemplo, ali na Shein. Né? Então, assim, se a gente tiver ali algum parceiro, né, que está olhando, né, tá visualizando ali o nosso episódio e possui ali um serviço, né, ou ele é o facilitador de pagamentos aqui no Brasil, ou tem o conhecimento lá fora de alguém que opera com a parte de e-commerce e ainda não tem o canal Brasil aberto, esse o episódio de entrar em contato com a gente, até para entender o nosso modelo, porque a gente consegue trazer essa operação aqui para o Brasil. Né? Então, a parte ali de e-commerce seria muito mais voltada para esse lado de compras, né? Como Shein, enfim, compras digitais. Compras digitais, né? A parte de jogos e apostas, tudo isso que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, né? Mais forte nesse, relacionado aí basicamente às plataformas de bets, né? Sim. Um outro que você destacou, as questões ali de transferências unilaterais, né? Então, assim, transferências unilaterais são aquelas transferências, basicamente, né, que elas não têm uma contrapartida relacionada a como se fosse uma compra de um produto ou serviço, né? Na compra do produto ou serviço, você entrega o dinheiro, o cliente vem e entrega para você ali a questão do produto do serviço, né? Numa transferência unilateral, até para trazer uma contextualização interessante, você não tem isso. Onde que geralmente tem isso? Eu até costumo dizer naqueles patrocínios, sabe? Aquela doação, né? Então, o filho está lá fora, o pai está aqui dentro, precisa fazer ali uma doação para o filho. Isso é uma transferência unilateral, porque não vai ter volta, né? Esquece esse dinheiro aí de volta. O pai, às vezes, fala que vai emprestar o dinheiro para filho, esquece, não existe essa devolução, né? Um abraço, né? Então, acaba acontecendo nesse sentido. Então, esse é um grande exemplo das transferências unilaterais. A questão de que você também destacou, muito bem voltada ali para jogos, para a parte de ativos virtuais, né? Hoje a frente ainda não opera com esse segmento, mas está preparada também para atuar, né? Acho que esses são os principais, né? São os principais, assim. Pelo menos a maior parte, assim, né? Ele é bem capilarizado, né? Dentro de PSP a gente consegue disseminar ali vários produtos, mas são os principais, assim. Sim. Tem um que eu vi... A gente tem uma operação, gente, que é muito legal essa operação, né? Que é a questão de saques.
né? Como que funciona essa operação de saque lá fora? A gente já tem essa parceria, já tem parceiro rodando nesse sentido, que é, vamos colocar aqui, por exemplo, o exemplo Dubai, né? Eu bato bastante nesse exemplo porque a gente tem bastante operação com eles lá. Então, às vezes, você tem uma operação no qual o cliente, a gente tem lá um comerciante, a gente tem lá um lojista lá fora do país, né? No qual ele tem muito contato com o brasileiro, né? Então, ele tem muito contato ali com o brasileiro. Sim. E, às vezes, o brasileiro vai até o comércio dele não só para comprar, mas, às vezes, ele consegue fazer ali uma troca, literalmente, comprar como se fosse a aquisição da moeda ali, né? Ele vai lá e faz um pagamento, por exemplo, com um Pix, né? Através da nossa metodologia, e o lojista entrega para ele lá de RAM, né? Então, assim, nessa metodologia que acaba trazendo para o lojista uma oportunidade de ele ser como se fosse um agente cambial ali, né, na troca da moeda, se encaixa nesse tipo de operação, né, que são as operações de PSP, de FX, voltada para esse modelo. A gente tem um modelo bem legal relacionado a isso. Então, assim, eu acho que é bem legal trazer esse exemplo. Por quê? Porque ele funciona muito bem para qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, principalmente aquelas localidades onde o comerciante ele tem muito contato com o brasileiro, né? Então, eu vejo que isso se diferencia bastante, né? Sua percepção é a mesma? Ali no dia a dia, você percebe de igual forma? Não, com certeza. Eu acho que, assim, além, né, da própria operação de câmbio em si, a gente tem essa parte do Pix, né, que tá ganhando mais mercado agora, mais à frente também foi uma das pioneiras aí nesse lançamento. E atende muito o brasileiro fora do país, né? Então, se encaixa perfeitamente nessa sua colocação, porque o Pix é um produto que ele descomplica completamente, né, a forma de pagar as coisas fora do Brasil. Então, com certeza, é um produto que vai ser levado para outros lugares, copiado, talvez, né, que é um produto 100% aí brasileiro. Mas essa questão do saque ela é bem interessante, porque ela consegue realmente... Ela não faz com que você precise levar o papel moeda, né? Sim. Que hoje em dia até já está caindo em desuso, Já. né? Por conta dessas contas globais aí, cartão. Mas a questão do saque, ela entra dentro dessa vertical de PSP e facilita o processo completamente, né? Muito, muito. E você até destacou, né? Fazendo aqui, né, uma referência na forma até como a gente começou o bate-papo. Quando a gente tem uma reunião de kickoff, a gente sempre tenta, né, brasileiro tem bastante disso, né? A gente sempre tenta se adaptar à própria linguagem do, né, vamos dizer assim, do gringo, né? Então, Sim. quando fala inglês, a gente entra com o time que fala inglês, quando fala espanhol, a gente entra com o time que fala espanhol. Então, assim, a gente tenta deixar ele o mais em casa possível, né? E eu fico sempre pensando o quanto que um brasileiro fora do país, ele começa também a se sentir em casa quando ele tem a oportunidade de pagar em Pix, né? Não tem como não lembrar do Brasil quando você está em Dubai, está em Madrid, não importa onde você esteja, e você se depara com a oportunidade de, em vez de fazer um pagamento com uma conta global, cartão de crédito, ali na moeda local... Juros absurdos. Exatamente, pagar com Pix, né? Então, eu acho que traz uma diferenciação ignorante, principalmente do ponto de vista do pagamento, né? É a hora que eu acho que o brasileiro se sente mais em casa, né? Porque eu, pelo menos nas minhas viagens, é difícil você ver gringos, às vezes, tentando falar o português para te deixar da mesma forma como acontece o contrário, né? Nessa mesma vertente, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem a percepção, eu cada vez mais tenho tido essa percepção, de que as corretoras de câmbio elas estão deixando um pouco de ser, entre aspas, obviamente, uma corretora de câmbio e sendo ali tendo um leque um pouco mais amplo, que seria ali adotando uma postura muito mais como pagamentos, né? Pagamentos globais, né? Então, a gente muda um pouco ali a questão do foco, né? Porque a gente acaba entrando com modalidade de pagamento, como Pix, enfim, e não só fazendo literalmente a operação de câmbio. Você tem essa percepção de que é uma tendência das corretoras de câmbio se tornarem ali agentes de pagamentos mesmo, né? Um modelo de pagamento, obviamente aí global, né? Não local. Sim. Então, eu acredito que sim, tá? Eu acho que é, assim, uma tendência para os próximos anos, assim. Óbvio que vão existir ainda corretoras mais tradicionais, mas eu acredito que dentro do mata-mata ali, né? Diário por cliente, vai sair na frente o que tem tecnologia e o que consegue oferecer uma gama completa de produtos para os clientes, né? E foi muito por conta disso também que a gente investe tanto hoje, né? Principalmente em tecnologia e nessa questão do Pix. Eu acredito que seja assim, tá?
Eu até citei, né, anteriormente, assim, o Pix é um produto extremamente descomplicado, então ele não exige que você tenha um cartão, não exige que você leve o dinheiro, ele exige que você tenha um celular, uma conta e você paga em segundos. Então, eu acredito que é uma tendência, sim, isso ser levado para cada vez mais países e ser copiado por outros países. Então, talvez o mercado se encaminhe para isso. Mas aí a frente já está mais confortável, porque a gente, como lançou isso, né, aqui no Brasil praticamente, então a gente está bem à frente. Não, essa é a ideia, sim, né? Você que está nos assistindo, né? Se fez sentido para você até agora, tudo isso que a gente está falando, você teve alguma ideia de aplicabilidade, deixa nos comentários que a gente entra em contato com vocês e até aproxima um pouco mais a nossa estrutura, a própria Carol, né, da nossa estrutura de PSP, com merchants, com facilitadoras de pagamentos, enfim, a gente consegue fazer ali um trabalho bem legal juntos, né? Até nessa linha do comentário, Carol, a gente sempre tem ali dentro da mentalidade da frente de que a gente sempre vai investir dinheiro pesado na área de tecnologia, principalmente naquilo que não existe, né? Aquilo que já existe, a gente sempre procura fazer ali parcerias estratégicas, né? Sim. Então, o nosso próprio produto, ele viabiliza com que profissionais, né, estruturas, parceiros, enfim, qualquer um que tenha contato com o mercado internacional, né? Então, seja, por exemplo, um assessor de investimento aqui no Brasil, que tenha ali contato com uma empresa de FX, ou que tenha clientes que tenham empresas lá fora do Brasil e que poderiam se beneficiar do produto da frente, e aí, através de uma indicação, ele passa a ser ali comissionado em relação a isso, né? Então, a gente sempre bate nesse ponto, porque praticamente todo mundo acaba conhecendo alguém do mercado cambial, né, envolvido nisso, ou com empresas lá fora do país, né? Sim, Então, sim. e a gente sempre destaca que, uma vez que a gente só vai investir dinheiro naquilo que não existe, tudo que já existe, o mais interessante é fazer parceria, né? E a parceria com a Frente Corretora, eu vejo ela do ponto de vista diferenciado, porque imagina, uma estrutura que quer entrar no Brasil, não possui o canal, né, Brasil, né, não consegue implementar os seus produtos aqui no Brasil porque não tem o canal Brasil. Imagina abrir uma corretora aqui, uma instituição financeira, uma instituição de pagamento. Burocrático. Exatamente. Trazer profissionais capacitados como você para integrar o time. Sim. Uma vez que talvez se fizer a parceria é muito mais fácil, porque acaba contando com toda a estrutura já montada de especialistas pronto, né? pela frente, exatamente para viabilizar todo o processo dele, né? Você, nas conversas diárias como Key Account, você percebe que essa é uma visão do próprio parceiro, de ter essa visão de que, legal, eu prefiro fazer uma parceria e não montar uma estrutura local, do que criar toda uma estrutura local, enfim, trazendo ali toda uma burocracia, algo que às vezes é um pouco mais complicado. É essa a percepção mesmo que você também tem? Sim, não, com certeza, assim, isso é disparado, não tem nem... O Brasil é um país que tem muitas legislações e burocracias, né? Às vezes a gente acha que lá fora é mais complicado, mas, assim, o Banco Central, ele exige bastante coisa. Então, para realmente você sair lá de fora, entrar no Brasil e montar uma estrutura aqui dentro, demora anos e demanda muito dinheiro investido. Então, assim, salvo raras exceções de empresas que realmente querem ter uma vertical dentro do Brasil, né? Querem abrir uma entidade aqui, os clientes se sentem muito mais confortáveis de realmente pegar uma empresa que já tem, né, um posicionamento de mercado, que realmente tem tecnologia e que vai trazer tudo ali de uma forma muito mais rápida. É só você fazer uma integração e começa em, sei lá, uma semana, 15 dias, você consegue começar a operar. Sim. É bem diferenciado, né? Eu acho que toda vez que eu converso sobre os nossos produtos com parceiros, com amigos, a gente percebe ali a diferenciação, principalmente ali do uso de tecnologia, né? Sim. Indo nessa linha, o que a frente ela vem hoje investindo, fazendo de um modo geral, para evoluir ainda mais em relação a esses pontos relacionados às próprias melhorias do dia a dia, né? Pontos ali trazidos pelos clientes. O que você tem ali de percepção? Então, o primeiro ponto, né, que eu já citou algumas vezes, realmente o investimento em tecnologia, né? Então, hoje,
acho que, sei lá, mais da metade do nosso quadro de funcionários é de tecnologia, Sim. né? Realmente para atender esses clientes da maneira mais rápida possível, tornar o processo cada vez mais simples, eficaz, fluido. Até porque hoje em dia a gente tem um senso de urgência de tudo, né? Sim. Assim, tudo é para ontem, então a gente trabalha para realmente conseguir atender esse senso de urgência. Melhorias contínuas nos processos internos, né? Então, tentar deixar realmente a jornada do cliente mais... Fluida mesmo, né? eu já falei fluida 20 vezes. Não, mas é assim, essa é a Mas, ideia. assim, deixar o processo realmente mais, né, o mais simples possível. Trazer profissionais com um mindset de mudança, né? Então, acho que isso é um grande diferencial também. Trazer pessoas, ter pessoas no time que realmente vistam a camisa, que queiram estar inseridos nesse processo de mudança, né? Então, eu acredito que esses são os pontos principais, assim, que a frente trabalha para que a gente consiga atender o cliente da melhor maneira. Sim. E é engraçado, né, que assim, converso com muitos amigos de outras instituições financeiras, já trabalhei em outras instituições financeiras, e um dos grandes pontos diferenciais da frente, né, e eu tenho muito orgulho disso, no nosso próprio dia a dia, seja na estrutura de compliance, seja na estrutura de key accounts de PSP, o suporte até interno da nossa área de desenvolvedores, ele é muito forte. Né? Sim. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, alguma reunião regulatória com algum compliance officer de outra instituição e a gente identifica ali uma possibilidade de melhoria, né, do nosso processo, o time de tecnologia ele está sempre muito próximo de entender aquilo que estava sendo feito, entender a forma como está sendo feito e entender a forma como a gente desejaria que fosse feito, até para identificar ali uma possível melhoria. Né? Então, eu acho que essa proximidade do time de tecnologia ele acaba sendo algo muito interessante, muito fluido. Né? Sim. Eu acho que até gosto de trazer um exemplo de que há um tempo atrás, para a gente fazer, por exemplo, uma simples avaliação de econômico-financeira de um cliente pessoa natural mesmo, tínhamos a necessidade de, às vezes, olhar ali o imposto de renda dele, utilizando ali a força especialista, de analisar cada uma das linhas para identificar se aquele valor ele poderia ou não ser utilizado para cálculo do limite operacional. E aí, num determinado momento, identificando, cara, assim, isso não vai ganhar escala. Nunca vamos conseguir ganhar escala nesse modelo no qual a gente vai precisar fazer uma análise manual. Sim. E aí, juntando ali com o time de tecnologia, a gente conseguiu criar a inteligência por trás. Hoje, o nosso cliente ele faz um simples upload dentro do nosso sistema e o próprio sistema já consegue fazer a leitura automática de um imposto de renda. Né? Então, eu acho que isso é fantástico, é um exemplo, mas ele traz ali a forma como a frente corretora ela se diferencia dos demais. Né? Ela busca olhar ali para o modelo futuro e buscar já a solução. Eu acho que isso daí é algo bem fantástico. Né? Então, a gente acaba entregando uma velocidade diferenciada. Então, hoje, basicamente, 97% dos nossos cadastros, pessoas físicas, eles são feitos em 1,03 minutos. É muito rápido, é muito diferenciado. Né? Então, Sim. Eu acho que enfatiza muito o lado como a frente corretora, através do uso de tecnologia, vem agregando muito valor. Né? Então, é algo sempre muito importante de se destacar, até pela diferenciação que a gente percebe. Né? Em PSP, eu também não acho que seja diferente. Né? Acho que a sua percepção é a mesma, ou estou errado? Não, com certeza, com certeza. Assim, o cadastro de uma PSP, ele é um pouco mais detalhado, né? Porque Claro. a gente exige realmente algumas documentações específicas para que o Banco Central, né, nos pede, mas ele é completamente feito de forma digital, né? De forma robótica, vamos dizer assim. Sim. Então, torna o processo muito mais rápido, assim, muito mais rápido. Eu acho que essa questão da tecnologia, a gente, assim, citou aqui várias vezes, né, o atendimento dedicado e tudo mais.
a pessoa, né, o Key Account, ele vai servir como um braço direito do cliente dentro da empresa, mas levando em conta que ele só vai realmente precisar agir num problema se todo o resto da tecnologia, né, tiver tido ali Algum tipo de problema. algum tipo de problema, alguma falha. Mas a nossa missão realmente é tornar o processo o mais fluido possível, o mais tecnológico possível, para que o cliente tenha toda a resolução instantânea, automática. E aí, obviamente, né, se ele precisar no dia a dia ali, putz, Carol, tiver alguma operação ali que deu um problema específico, sei lá, voltou, reembolso, enfim, a gente tem vários probleminhas ali que dá para serem citados, mas aí sim a gente tem uma ação humana, né, aí a gente vai lá e fala com o setor, mas a ideia é realmente tornar o processo 100% tecnológico e ter, né, o cliente saber que ele tem uma pessoa física Sim. que vai resolver o problema dele caso a tecnologia, né, deixe na mão, mas acho que essa é a ideia principal. Ótimo. Carol, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Enfim, queria te dar aqui a oportunidade para você fazer as suas considerações finais, seja em relação à estrutura de PSP, seja em relação ao modelo de atuação da frente corretora. Fique ali 100% à vontade, o tempo é seu, pode fazer as suas considerações. Então, obrigada por ter me chamado. Eu acho que é legal a gente levar mais ênfase, né, para esse setor de PSP agora. É um mercado muito grande, é um mercado que está ganhando cada vez mais capilaridade e a frente tem todos os recursos, né? A gente já está 100% preparado para atender. Então, se alguém, acho que você já citou, mas se alguém tiver alguma dúvida ou achar que é um potencial cliente, eu estou 100% aberta aí para vocês nos contactar, que aí a gente tira todas as dúvidas. E vamos nessa. E é isso, vamos nessa. Tá bom. Muito obrigado, Carol. Como diria meu filho, pessoal, deixe seu like e se inscreve no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.